Então eu quero compartilhar com você o histórico, a base desta festa, para que você saia daqui cheio de conhecimento, porque na verdade ninguém pode ser roubado quando conhece. Então eu quero que você fique muito atento naquilo que nós vamos juntos aprender aqui, não é? Na celebração de tabernáculos, é uma festa bíblica. Se você tiver caderno para fazer anotações, anote. Aqui na tela está tudo bagunçado aqui, está aparecendo imagem aqui, imagem lá em cima da outra imagem. Dá uma corrigida para mim poder ficar identificado aqui. Olha o que diz Levítico 23, no versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. É uma festa que o Senhor convoca o povo para celebrar com alegria diante dele. É uma festa não apenas de um dia, como nós costumeiramente fazemos um aniversário, por exemplo. É 7 dias de celebração. E mais bonito ainda, esta festa está apontando para a volta de Jesus. A volta de Jesus acontecerá num cenário de tabernáculos. E quando Jesus vier tomar a sua noiva, ele vai levá-la para as bodas com ela, não é? Como se estivesse indo para as núpcias com ela. E segundo a tradição, são 7 dias, e no 8º dia, ele vai sair de dentro das núpcias com a sua noiva, para buscar os convidados. Quem são os convidados? São aqueles que não foram no arrebatamento. É uma festa que está apontando para o milênio, por isso que ela não é uma festa comum, uma festa qualquer, por isso que ela é chamada de a grande festa, a festa que não se cumpriu. O povo celebra, mas não viu ela acontecer ainda. Quando nós falamos das 7 festas bíblicas, dentre elas 3 são as grandes, que é a festa da Páscoa, que é a festa do Pentecostes e a festa de tabernáculos. A festa da Páscoa já se cumpriu, Jesus já se tornou o Cordeiro Santo por mim e por você. O derramamento do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, já se cumpriu, e a igreja avançou para cumprir o ídolo do Senhor. Porém, tabernáculos não. Ele disse: eu vou para a casa do Pai, vos preparar morada, e ele voltaria para nos levar para esta casa. E o que é isso? É ele nos levando para tabernacular com ele para sempre. Olha para o teu irmão e diga: Jesus virá numa festa como essa. E aí diz mais ainda em Levítico 23, porém no versículo 42, 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diga: o Senhor é o meu Deus. Olha para o teu irmão e profetiza na vida dele: o eterno é o nosso Deus. Eu sei que algumas pessoas são mais novas aqui na casa, talvez você não conhece algumas coisas relacionadas à história bíblica, e eu preciso te dizer que às vezes você me ouve falar aqui eterno e não Deus. E por que nós falamos eterno? Porque há uma cultura de entendimento. Quando nós falamos de Deus, tudo pode se tornar um Deus para alguém. Um carro pode se tornar um Deus, um filho pode se tornar um Deus, o marido, a esposa, o namorado, o noivo, o celular pode se tornar um Deus, alguma coisa que ocupe o lugar do Senhor. E é por isso que Israel, o povo de Israel, que conhece o Senhor, não escreve Deus como nós escrevemos aqui. Nós escrevemos D-E-U-S, eles escrevem D apócrifo us. Por quê? Porque eles entendem que qualquer Deus, qualquer coisa pode se tornar um Deus. Então, o nosso Deus, ele é eterno. É por isso que eles chamam o Senhor de eterno, porque a Ele pertence todas as coisas. É uma necessidade nossa de compreender que o nosso Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Impressionante que desde a semana passada estamos vendo o que está acontecendo em Israel. Essa festa de tabernáculos, ela era para ter sido celebrada aqui domingo passado, mas como foi ceia em função da nossa conferência, a gente prorrogou uma semana. Por isso que agora não é festa, é celebração. Então, no dia que Israel foi atacado, era o último dia da festa. Israel inteirinha estava decorada com cabanas, com tendas, nas ruas, nas casas, nos vilarejos, nos kibbutz, aonde foram atacados. O que são kibbutz?
Pense, por exemplo, nesse condomínio fechado que nós temos aqui em frente da igreja, para você entender o que é um kibutz. Quando eu estive em Israel, em 2013, eu almocei num kibutz. E como é que funciona um kibutz? É um lugar onde todos moram juntos e desfrutam da mesma renda. Por exemplo, nesse condomínio nós temos profissionais de todas as áreas. Alguns desses profissionais trabalham fora. Então tudo que ele ganha, ele traz para o kibutz e divide-se a renda igual para todos. Dentro do kibutz, há pessoas que lavam, há pessoas que passam, há pessoas que cozinham, há alguns que plantam, porque eles têm terras para plantar. Há uma renda igual. Ninguém tem o seu carro como o seu. Existem vários carros no kibutz. Então você precisa de um carro para 4 pessoas, você utiliza aquele. Você precisa de um carro para 7 pessoas, você utiliza aquele. Você precisa lavar roupa, você leva a roupa na lavanderia. Então eles vão lavar sua roupa. Alguém vai passar sua roupa. Na hora de comer, tem um grande restaurante onde eles fazem tudo junto. É uma cultura que Israel tem. E lá tem vários desses. Eu almocei em um deles, no pé do Monte Carmelo. O Monte Carmelo faz sombra naquele kibutz. É um lugar onde as pessoas habitam juntas. Nas suas casas não tem fogão, tem apenas um micro-ondas para esquentar alguma coisa, porque eles tomam café juntos, eles comem juntos e eles jantam juntos. Por isso que muitas pessoas morreram assassinadas dentro dos kibutz, porque eles habitam ali. As pessoas que são médicas, que trabalham fora, elas trazem os seus recursos e partilham entre todos. É assim que eles vivem. Então os kibutz também estavam todos decorados com cabanas. Dentre os 7 dias da festa de tabernáculos, na cultura deles, eles entram dentro das cabanas e ensinam as crianças. Para quê? Idolatria às cabanas? Não. Para lembrar as crianças, para trazer a memória deles, para inculcar neles que o nosso Deus grande, que tirou eles do Egito com mão forte, os fez adentrar na terra prometida e, no meio do deserto, da caminhada que se tornou 40 anos, os fez habitar em tendas e não os permitiu ter falta de nada. Os sapatos não se consumiam, assim como suas roupas também não. Havia necessidade de comida, o Senhor era a provisão. E nas suas cabanas o Senhor os protegia. De que forma? Aquela coluna de fogo, que era como se fosse uma nuvem espessa, trazendo o calor necessário para o frio do deserto, e uma nuvem maravilhosa, trazendo frescor no sol escaldante durante o dia. O nosso Deus reina e cuida de todos os seus. Diga para o teu irmão, o nosso Deus reina e cuida de todos os seus. Então, o que é essa festa para nós todos? Trazer à nossa memória que o Senhor, que foi providência e provisão para o seu povo, desde a fundação do mundo, é providência e provisão para mim e para você. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos o João, nós vemos o Pedro, nós vemos os demais apóstolos que caminharam com Jesus. Mas quando Jesus foi crucificado, houve o quê? Houve um desapontamento no coração daqueles homens. E você conhece a história. Quando Jesus toca em Pedro, Jesus fala para o Pedro o quê? Pedro, você não será mais pescador de peixes, você agora será pescador de homens. Então era para o Pedro dizer o quê? Pedro, você sepulta o seu barco, sepulta as suas redes, porque agora o seu trabalho é com os homens. Mas quando Jesus é crucificado, o seu corpo é tirado da cruz, ele é levado àquele jazigo e é largado ali. Pedro se atormenta tanto, Pedro se angustia tanto, que Pedro convoca os demais discípulos que estão junto dele, para fazer o quê? Para pescar. A Bíblia narra 2 pescarias, uma é a pesca maravilhosa, que é aquela em que os barquinhos quase vieram a pique, e a segunda pesca é a milagrosa, que é Jesus ressuscitado. Jesus está agora na beira da praia. Pedro, João e os demais discípulos estão dentro do barco lá no mar da Galileia. E Jesus está onde? Ali na beira da praia fazendo um churrasquinho para eles. E quando João vê, Pedro identifica também que era Jesus, Pedro pula na água, porque Pedro estava nu. Então Pedro fica angustiado de ver Jesus. Naquela hora, Jesus ordena que Pedro lance a rede do lado adequado do barco, e ali 153 grandes peixes são levados diretamente para dentro daquelas redes. Ali, quando nós olhamos para essa expressão 153 grandes peixes, alguns estudiosos dizem que 153 é a junção dos números da frase Ani Elohim, porque na cultura judaica, dentro do alfabeto judaico, não se fala eu sou Paulo, eles dizem eu Paulo.
E a mesma forma, Ani Elohim, eu, Deus. A expressão então de 153 peixes era o Senhor Jesus dizendo para o Pedro: eu sou Deus. Ou seja, não era para você voltar a fazer aquilo que eu disse que você não faria mais. Então o Senhor foi providência e foi provisão para ele. Entenda que é necessário que a gente traga à nossa memória todos os dias que o nosso Deus não falha. Aí você pode me perguntar assim: pastor, você está falando de uma festa, de um Deus poderoso, de um Deus que guarda, um Deus que preserva, mas por que permitiu acontecer tudo aquilo que nós estamos vendo em Israel? Preste atenção, por causa do momento eu tenho que inserir tudo isso para você não pensar que isso é uma heresia. Há um texto bíblico que é muitas vezes esquecido por nós, e Deus não falha. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Repete comigo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se você na sua casa depois continuar lendo esse texto, você vai ver que por causa dessa atitude dos irmãos de viverem em união, o Senhor é obrigado a fazer algo. O que é? Ordenar a bênção. E a Bíblia diz que o óleo descerá pela barba de Arão. Significa a liberação, o fluir, a unção, o favor e a graça do Pai. Ele tem que abençoar aonde há unidade. Preste atenção, Israel, nesses últimos dias, estava vivendo uma guerra quase que civil entre eles, por causa da política, por causa da divergência política, e por causa disso havia conflito entre eles. Preste atenção, o conflito, a ausência de unidade, abre legalidade para o inimigo. Aonde não há unidade, há porta para o inimigo entrar. Então, assim são em famílias, assim são em relacionamentos, assim são em matrimônios. Satanás, ele ama gerar intriga no meio das pessoas, no local de trabalho, nas igrejas. Por quê? Aonde não há unidade, não há favor. Aonde não há unidade, não há bênção. Aonde não há unidade, não há proteção. Aonde há liberação da bênção do Senhor, é onde o povo está junto. Israel não estava junto. Israel estava separado, Israel estava dividido, porque estava dividido as fronteiras que são extremamente guardadas. Para você atravessar uma fronteira é uma loucura. Eu estive lá, eu fui muito próximo do Líbano quando eu estive lá. É muita segurança. O sistema de defesa antiaérea de Israel é o maior do mundo, não conseguiu pegar. Por quê? Porque onde há divergência, Deus não pode estabelecer o seu favor. Depois que foram atacados, despertaram que deveriam ser um povo, deveriam romper com os dogmas políticos, deveriam romper com as suas divisões e se juntar em um só povo, prostrados ao Senhor. Fique vendo daqui para diante como Deus levantará Israel com força. Mais nações estão se juntando para atacar Israel, não para defender, para atacar. Agora Líbano, Síria, onde também já começou a lançar alguns mísseis lá. Mas Deus preservará o seu povo. Por quê? Porque eles entenderam que a unidade vai desatar o milagre sobre ele. Deus está falando com gente aqui hoje, que você precisa corrigir, talvez dentro do seu coração, essa mania que você tem de achar que aquilo que você pensa é o adequado. Não, você não pensa como você quer, você pensa como a Bíblia, você pensa como a palavra de Deus. Então tem que romper o orgulho, tem que romper aquilo que você na verdade às vezes discorda, para viver em unidade nos ambientes que você está. Lá no seu local de trabalho, talvez aquela empresa não prospera por sua causa, porque você é contente. Fala para o irmão isso, ele vai ficar meio magoado hoje, mas fala para ele: talvez aquele lugar não prospera. Fala para ele: porque você é ruim. E isso não é porque nós estamos dentro da igreja que nós somos bons. Nós temos uns negocinhos dentro de nós. Sabe aquele desenhinho que a gente assistia no passado, que tinha o anjinho sentado aqui e o capetinho aqui, e o anjinho fala: você é uma benção. O Satanás fala: você não é. E a gente tem essas guerrinhas ainda, e às vezes a gente acaba se esquecendo de ser bênção na vida das pessoas. O nosso Deus reina para sempre, mas nós precisamos preparar um ambiente para Ele. Traz à sua memória todo o favor que Ele já fez sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Ministra o irmão do teu lado, diga: traga na sua memória todo o favor que o Pai já fez sobre você, sua casa e a sua família. Me ajuda, por favor, que não muda aqui. Muda a tela. Isso. Por que celebrar essa festa? Por quê? Próxima. Vamos lá.
Por que nós vamos celebrar essa festa? Porque é uma festa de ação de graças pela colheita. Já falei, é uma festa em que o povo está grato ao Senhor por aquilo que está colhendo. Tem alguém que está grato aqui nessa manhã? Dá uma olhadinha se tem alguém grato do seu lado. Veja, vasculhe o irmão do seu lado. Veja se ele está grato. É um motivo de gratidão. Próxima. Deus tirou Israel do Egito e salvou da escravidão do faraó. Quem um dia já foi preso nas lamas do inimigo? Quem já viveu nas trevas um dia? Eu sou o primeiro da lista. Quem é grato porque o Senhor tirou você de lá? Não, eu vou falar de novo, porque você vai ter que dar um grito. Quem sabe assobiar, assobia. Quem tem mão para bater palma vai bater. E quem tem pé para pisar no chão vai pisar. Amém? Quem um dia com mão forte já foi resgatado daquele lugar de trevas? Posso dizer uma coisa para você? Você vai ficar triste comigo? Não? Vai, né? É porque você não respondeu, você vai. Você sabia que o diabo não tem medo da gente? Quando eu digo da gente, nós crentes. Porque ele sabe que nós somos o povo que mais se mata. Nós criticamos a nós mesmos. Nós criticamos os nossos irmãos. Criticamos as outras placas denominacionais. Criticamos o aleluia do irmão, o glória a Deus do outro. Nós os criticamos. E ele sabe também que nós somos um povo que não somos gratos. Muitos de nós estamos aqui hoje para cumprir um compromisso. Alguns de nós não estamos aqui gratos pelo dom da vida. Alguns de nós não estamos gratos aqui porque temos motivos para dizer: Senhor, um dia eu fiquei preso no lamaçal, eu estava nas drogas, eu estava preso na prostituição, eu estava preso, Senhor, em tantas outras coisas, ciladas do inimigo, ou padecendo com a enfermidade, e a tua mão foi favorável a mim. Ah, Senhor, que alegria poder me ajuntar com os meus irmãos. Aí a gente acha que a gente vai vir num lugar chamado igreja, e a gente só vai encontrar gente perfeita. Dá uma olhadinha e vê se você acha alguém perfeito aí. Não acha. São pessoas imperfeitas. Sabe o que Deus te traz aqui? Deus te traz aqui para você tolerar os outros, para você amar os outros. Porque amar a nós mesmos é prático, mas amar quem você não conhece, amar quem é diferente de você, amar quem pensa diferente de você. Nós somos um povo que somos diferentes. Por exemplo, eu não gosto de comer outra coisa que não seja banana nanica. Se você me der banana maçã, eu vou dizer: Só que eu respeito quem ama banana maçã. Aleluia. Eu respeito quem ama brócolis. Tem gente que cata o brócolis. Eu vou falar uma coisa aqui agora que eu vou criar até uma intrigazinha. Mas eu fico apaixonado por ver esse povo que come sushi, sashimi. Eles comem com uma velocidade assim, ó. Pote é lá. Eu falo: Jesus, como é que esse povo faz? Agora me dá uma coxa de frango. Eu traço a bicha. Sabe, eu respeito quem pensa o contrário, eu respeito quem tem gosto diferente. A gente precisa sempre se lembrar de onde saímos, o que o Senhor fez para que a gente chegasse até aqui, e não permitir que o orgulho, que a soberba e a prepotência nos anule de viver o favor do Pai. Essa festa é para nos lembrar que o Senhor nos tirou do Egito e nos tirou da escravidão de Faraó. Faraó aqui é uma figura de Satanás. Você é livre para reinar e para viver o melhor de Deus. Diga para o teu irmão: você é livre para reinar e viver o melhor de Deus. Muda a tela para mim, vai ter que me ajudar. Uma festa de alegria. Canta alguma coisa de alegria. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. No sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, é
Olha só como é que é as festas em Israel. Olha como é que é a festa de tabernáculos. O povo jubila, o povo celebra, o povo prepara as suas cabanas, o povo apresenta os seus frutos diante do Senhor. Ele toma as primeiras das suas colheitas e trazem diante de Deus para dizer: Senhor, aquilo que de ti veio, a ti também te damos. Ah, querido, como a gente... Querido, parece o João, né? Ah, querido. Você percebeu que ele fala bastante isso? Ah, querido. Então, uma festa de alegria. Levítico 23:40 diz: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor. Então são 7 dias de que o povo não tem tristeza, de que o povo não tem outra coisa que não seja celebrar ao Senhor. E na mão deles está isso aqui, está a junção da cidra com essas plantas, e elas têm um significado muito importante para nós. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Os sábios dizem que a cidra tem sabor e aroma, a palma tem sabor, mas não tem aroma, a murta tem aroma, mas não tem sabor, e o salgueiro não possui nenhum e nenhum outro. Então, só atingiremos o propósito se nós estivermos unidos e ligados, independente da minha ou da sua qualidade e posição. Entenda que o Senhor faz com que eles estejam com esses elementos nas mãos, para se lembrar que eles só vão ser vencedores quando eles forem um povo forte. Nós estamos aqui agora como igreja, e é por isso que a gente cantou aqui hoje, que o inferno não vai prevalecer. Não prevalece contra a igreja, mas ele prevalece contra o templo. Quando esse culto acabar, a igreja vai se desfazer, e os templos vão voltar para os seus lares. Você é um templo do Senhor. Você pode dizer isso para o teu irmão: você é um templo, onde o Espírito do Senhor escolheu habitar. Agora olha para esse teu irmão, faz uma cara de gente boa e fala para ele: mas você junto comigo, nós nos tornamos a igreja do Senhor. Fala para ele: contra a igreja do Senhor, o inimigo não vai prevalecer. O que o inimigo não vai? Isso, essa festa está chamando a gente para a unidade. Vivemos um propósito, vivemos um alvo, na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho. Precisamos ser um, viver o propósito que o Pai tem para nós. Dizem ainda os sábios que as 4 espécies também representam a união dentro do indivíduo. A cidra tem uma aparência do coração, a palma da espinha dorsal, a murta simboliza os olhos, o salgueiro a boca. Então entenda agora, todos os membros e sentidos devem estar unidos para desempenhar as suas funções com perfeição. Se o coração sente uma coisa e a boca diz outra, o homem não é honesto. Fala para o teu irmão: se o seu coração fala que é ruim para valer, sente uma coisa, fala para ele, esse bocão fala outra, você não é honesto. É verdade, é ou não é? E às vezes a gente não fala umas coisas, depois a gente se arrepende. Com quem assim já? A Bíblia fala o quê? A boca fala? Então, antes de falar, a gente precisa vigiar quem? A boca? Não, o coração. E a Bíblia fala que ele é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Tudo tem que estar alinhado ao favor do Pai. Se os olhos veem a verdade e a espinha dorsal se curva diante da mentira, porque esta é mais forte, o homem não é o que devia ser. Falei na quinta-feira, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se curva, se prostre ao Deus da Pérsia. Eles disseram o quê? Só o Senhor adorará, só o Senhor se dobrará, só o Senhor prestará culto. Ou seja, os meus olhos estão vendo a ação do meu inimigo, mas ao meu inimigo não me prostro, só me prostro diante do Senhor. Você pode dizer isso comigo? Só me prostrarei diante do meu Senhor. Qual o significado profético para os nossos dias dessa festa? Este é o significado profético para os nossos dias desta festa. Profeticamente, essa festa indica o futuro reino de Deus sobre a terra, quando o velho faraó, que é Satanás, estará preso. Você pode dizer isso comigo? Satanás será preso para a glória de Deus.
Isso. E os salvos em Cristo. E os salvos em Cristo. E os salvos em Cristo. E os salvos em Cristo terão ressuscitado e entrado no reino do Senhor. Só então haverá razão para uma alegria plena e uma alegria ilimitada. Por quê? Porque lá Ele enxugará dos meus olhos, dos teus olhos, toda lágrima. Teremos um corpo glorificado e nos prostraremos diante do Eterno todos os dias, celebrando, adorando, bendizendo, e lá diante dele a gente vai cantar Yeshua. Canta para ele. Yeshua, Jesus morreu na Páscoa. Jesus ressuscitou nas primícias. O Espírito veio em Pentecostes. Portanto, prestemos atenção para ouvir o toque da trombeta. Lembra que alguns dias atrás a gente celebrou 2 outros ajuntamentos. Yom Teruah, o toque do shofar, o toque da trombeta. Depois, Yom Kippur, o dia do perdão. Ouvir o toque do shofar é: ouça, igreja do Senhor, tudo o que Ele está falando. Não se distraia diante do momento que nós estamos vivendo, porque esses dias são dias como dias de Noé. Ninguém viu, ninguém conhece o dilúvio, só estamos ouvindo de que ele viria. Ninguém viu Jesus, nenhum de nós vimos, nós estamos ouvindo que ele virá. Porém, naqueles dias eles escutaram a voz de si mesmos e continuaram vivendo nas banalidades da vida, na perversão, tendo a vida e o capricho que queriam, e não estavam ouvindo atentamente a voz do Senhor. Mas houve um dia de que os pingos vieram, não de baixo como um vapor, como eram os olhos deles, como estavam acostumados, mas a chuva começou a vir de cima, apontando do grande dilúvio, e toda a promessa do Senhor ela vai cumprir, porque Ele vela sobre ela para estabelecer. A promessa veio, Noé estava com sua família dentro da arca, foi preservado conforme a promessa do Senhor. Então, nós como igreja, precisamos estar atentos a tudo que o Senhor está falando. É lógico, irmãos, que o tempo não é um tempo favorável, é um tempo de sinais, é um tempo de dores. Mas eu também penso como alguns estudiosos. Eu sei que é tempo do fim, você pode dizer isso, é o tempo do fim. Fala comigo, Jesus está voltando. Mas concorda comigo que não dá para ficar sentado num toco esperando ele voltar. Não dá para ficar sentado agora, ficar olhando apenas os sinais. Nós temos que avançar, nós temos que contar para todo mundo que Jesus reina, que Jesus é bom, nós temos que evangelizar. Nós temos que, na verdade, trabalhar, nós temos que sonhar. Enquanto Ele não vem, nós desfrutamos aqui, porém os nossos olhos estão aonde? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do monte não, mas do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, os meus olhos precisam estar lá, mas eu preciso viver tudo que está diante de mim. Os dias são maus, e sempre foram, mas eu preciso viver os dias que estão aqui, sabendo que o meu amado vem. E quem deseja o amado? Essa é uma festa para você desejar o seu amado. Se você está vivendo dias meio distante do Senhor, ou não com uma vida completamente entregue a Ele, não permita que a festa de tabernáculos passe, sem que você diga para Ele: Jesus, eu ajusto as minhas vestes, eu ajusto os meus dias, eu ajusto os meus passos, eu ajusto o meu coração, eu não quero outra coisa que não seja o Senhor, porque eu estou vendo, a Tua palavra não nega, tudo que o Senhor prometeu se estabeleceu, o Senhor disse que viria, veio, o Senhor disse que se entregaria, se entregou, o Senhor disse que o Espírito do Senhor se manifestaria sobre toda a carne, e se manifestou. Eu sou prova disso, e você também, que o Espírito Santo habita em nós. Mas Ele vai voltar. Mas antes disso Ele diz: ouça,
ouça o que a voz tem lhe dito, ouça a trombeta que está tocando, ouça a palavra de direção, ouça o clamor do arrependimento, ajusta os seus dias, ajusta a sua conduta, alinhe-se, olhe para dentro de si e liberte-se de toda acusação do inimigo. Na festa de Yom Kippur, é o perdão que a gente faz para aquilo que nós mesmos praticamos diante dele. E aí, no toque da trombeta de Deus, porque aquele que subiu para a presença do Pai voltará, e então nós, diga, então eu, olha para o teu irmão agora e diga, então nós, fala para ele, celebraremos diante do Cordeiro a festa de tabernáculo. Pensa no que será isso. Queria que você pensasse um pouquinho. Já foi a algum lugar bonito? Ah, pastor, a igreja aqui é bonita. Ela é bonita mesmo. Mas pensa num lugar lindo. Pensa num lugar que a Bíblia chama de rua de ouro e muro de cristal. Essa é a visão que o João teve do lugar que o Senhor levou a ele. Falou, João, dá um rolezinho aqui. Vem ver como é que funciona o negócio para vocês. O que está preparado para vocês separarem, celebrarem, estarem aqui. Rua de ouro, muro de cristal, a sala do trono como um mar de vidro imensa. Os 24 anciãos se prostram diante dele e declaram, santo, 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 o que era, que é e para sempre será. Meu Deus, que coisa espetacular, que coisa tremenda. E nós estaremos juntos lá, celebrando, celebrando o nosso amado. Diga para quem está perto de você, o Senhor te espera para celebrar essa festa diante do trono do Cordeiro para sempre. Muda a tela para mim, por favor. Quando celebramos Sukkot, que é tabernáculos, estamos na realidade preparando-nos para entrarmos definitivamente no Santo dos Santos e ali permanecermos com Yeshua. Aí eu preparei uma tela para te mostrar que aquilo ali é o tabernáculo do deserto. Quando o Senhor tirou o povo do Egito para tirar deles o foco dos olhares, porque eles tinham as suas cabanas, as suas tendas montadas olhando para o palácio do faraó. E ali se levantava altar de sacrifício para os deuses do faraó. Então eles só viam aquele sacrifício ser levantado. Então quando o Senhor os tira do Egito, o Senhor fala, olha, eu vou preparar para vocês o tabernáculo. E ali existiam 3 tribos. A tribo que montava, a tribo que desmontava e a tribo que transportava. Tudo que o Senhor fez, Ele fez com muito rigor. Esse tabernáculo tinha medida, ele tinha as cores ornamentadas. Quais eram as peças que eram de ouro, quais as peças que eram de prata e quais as que eram de bronze. Aquilo que é de bronze precisa de limpeza, e isso está apontando para mim, para você, que a nossa vida também precisa. Mas quando nós olhamos para cá, nós vemos o pátio, que é o lugar da entrada, onde estava primeiramente a pia de bronze, onde se lavavam as mãos. Dentro da cultura judaica, isso é cultura, eles não comem nada, não fazem nada sem lavar as mãos. Então, era necessário entender que para entrar na presença de Deus, não podia estar sujo. E é por isso que o Senhor fez isso, para descontaminar aquele povo que estava vivendo no Egito. Então ali, eles passavam pelo pátio ou pelo átrio, aí eles entravam primeiro no lugar santo, onde ali estava a mesa dos pães, onde estava ali o propiciatório, onde estava centralizado o candelabro de 7 hastes. Mas ali tinha uma cortina que separava. E ali eles entrariam, no caso o sumo sacerdote, ao lugar santíssimo, que na verdade ali se sacrificava os animais, aspergia o sangue sobre a arca, para que pudesse apresentar os pecados do povo. Quando nós olhamos para essa estrutura que foi feita, alguém na verdade tinha que levar os pecados do povo ali, um homem levava. E quando nós falamos de tabernáculo,
O Senhor não quer colocar limitações. O povo ficava no pátio, esperando o sumo sacerdote sair, após entregar os pecados do povo. Quando o Senhor institui a graça através de Jesus, o véu se rasga. É justamente para que eu e você não tenhamos mais a necessidade de passar para esses 3 níveis, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Falei disso alguns cultos atrás. Jesus estava dizendo: eu sou o pátio, eu sou o lugar santo, eu sou o lugar santíssimo. Se você está em mim, você tem livre acesso ao Pai. Então, quando o Senhor estabelece tabernáculos, não é mais para nós ficarmos olhando para essa estrutura, mas para nós olharmos que Ele vem habitar no nosso meio e Ele deseja você. Ele alcançou você porque ama você. Ele buscou você onde você estava, justamente porque quer estabelecer um propósito sobre você. Olha para o teu irmão e abençoa a vida dele. Diga: Ele alcançou você para cumprir e estabelecer um propósito em você. Repete comigo agora: quando Ele faz em mim, Ele começa a realizar através de mim. Ou seja, Ele é a fonte da sua vida, para que através de você, um rio de água viva se espalhe ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? E aí, a próxima tela. Essa festa é chamada de Rehag, a festa. Tem implicações proféticas e espirituais, muito intensas. E é justamente nessa festa que presenciaremos a volta de Yeshua, que é Jesus no hebraico, para buscar a sua noiva. E aí, a gente encerra assim: Hag Sameach Sukkot, feliz festa de tabernáculos. Vamos ensaiar? Hag Sameach Sukkot. Mais uma vez. Feliz festa de tabernáculos. Então acha alguém ao seu redor e diz isso para ele: Hag Sameach Sukkot, feliz festa de tabernáculos. Feliz Jesus habitando no nosso meio. Feliz providência e provisão do Senhor sobre você. Feliz alegria do Senhor sobre você, todo dia, todo tempo e a todo instante. Você pode ficar em pé.